Fala galera, beleza? Saudações, aqui é o professor Leandro. Nós vamos fazer a análise e a correção da quarta semana do PET do oitavo ano de língua portuguesa, tá bom? Então pegue o seu material, vamos conferir, ver se está tudo ok aí. Vamos ver se a nossa análise chega num consenso aí, tudo bem? Na semana 4, nós vamos continuar estudando a questão de práticas de linguagem, a questão de leitura. É muito importante a gente ler e entender aquilo que nós estamos lendo. Estratégia de leitura, aprender os sentidos globais do texto, apreciação e réplica. Então, entender a sua profundidade do texto. Tem aí as habilidades e coisas a mais, tá? Então, vamos para as atividades. Questão de número 1. Leia atentamente a notícia a seguir. Então, vamos. Nova droga. Anvisa aprova medicamento contra o câncer de pulmão e de pele. Para a circulação do remédio, ainda falta a definição do valor do remédio, processo que dura aproximadamente 3 meses. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, aprovou nesta segunda-feira 4 a droga Opdivo, da farmacêutica Brizol, o primeiro remédio para tratar 2 tipos de câncer, o de pulmão e o melanoma de pele. Os imunoterápicos são medicamentos que agem ativando o sistema imunológico para combater a doença. Estudos demonstram que esses remédios aumentam expressivamente a sobrevida e têm poucos efeitos colaterais em comparação com as terapias. A aprovação do Opdivo é importante porque, entre os cânceres, o de pulmão é o que mais mata no mundo. Segundo estimativas do Instituto Nacional do Câncer, INCA, surgirão 28.220 casos da doença no Brasil em 2016. Para a circulação do medicamento, falta apenas definir o preço, que é determinado pela Anvisa e deve demorar cerca de 3 meses. Nos Estados Unidos, cada aplicação custa cerca de $15.000. No Brasil, esse custo costuma decair em aproximadamente 40%. Esse texto aqui está disponível, foi retirado do jornal O Tempo, tem o link aqui. Um jornal mineiro, se você quiser ter as informações de Minas, é um bom jornal, né? Então traz informações lá de BH, da capital e de toda a nossa Minas, tá bom? Então o texto aqui fala sobre essa nova droga que a Anvisa aprova medicamento contra o câncer de pulmão e de pele. Então vamos às questões. Questão de número 2. O objetivo do texto é persuadir, alertar, informar ou divulgar. Então, se eu estou tirando do jornal, qual é o objetivo do texto? O objetivo é a informação. Okay? Questão de número 3. Identifique a finalidade do emprego dos 2 pontos no trecho abaixo. O primeiro remédio para tratar 2 tipos de câncer, o de pulmão e o melanoma de pele. Então, aqui os 2 pontos, ele foi colocado para mostrar quais são os tipos de câncer que virão a seguir. Está vendo? Ó, 2 tipos de câncer. Quais são esses 2 tipos de câncer? Foi colocado adiante. Então, vamos à resposta. Os 2 pontos foram empregados para introduzir a especificação dos tipos de câncer, para mostrar adiante quais são os 2 tipos de câncer, que é o câncer de pulmão e o câncer de pele. Tá? Questão de número 4. Assinale a alternativa em que o termo sublinhado pode ser substituído pelo termo entre colchetes, sem interferência de sentido. Então, você vai trocar um pelo outro. O que você achar que tem o mesmo sentido é a resposta, né? Então, entre as respostas aqui se enquadra é a letra B. Esses remédios aumentam expressivamente, ou seja, aumentam muito a sobrevida, ou aumentam substancialmente, aumentam muito a sobrevida. Então, a letra B é a resposta correta, tá? Então, aqui não há mudança, não há interferência de sentido, melhor dizendo, tá? Questão 5. A mesma razão gramatical justifica o acento na seguinte dupla de palavras. Essa questão aqui gerou um pouco de polêmica, porque essa pergunta tem 2 respostas válidas, né? Então, na letra A aí, ó. Então, vamos lá. Então, justifica o acento na seguinte dupla de palavras. Então, tem que ter acento nas 2 palavras. A letra A seria a resposta correta?
Não, porque 3 tem acento, mas a aplicação não tem. Lembrando que o tio não é acento gráfico. Nós temos 2 acentos gráficos, né? Que é para mostrar a questão de sílaba tônica, né? Que é o acento agudo e o acento circunflexo. Nós temos o acento grave, que é o acento indicativo da crase, para mostrar que tem 2 As, uma preposição e um artigo. Mas isso aí é outra coisa, tá? Então, essa aqui, não, letra A não é, porque só uma das palavras que é acentuada. Letra B, pulmão e são. Nenhuma das duas são acentuadas. Então, a letra B não é também, né? Olha a letra C, cânceres e imunológico. Vamos separar cânceres. Cânceres e imunológico. Imunológico. Então, as duas palavras aqui, cânceres e imunológico, elas são proparoxítonas. E qual é a regra das proparoxítonas? Todas as proparoxítonas são acentuadas. Então, a letra C está correta. Mas olha para você ver também a letra D. Remédio e agência. Eu pesquisei essas palavras em pelo menos 3 dicionários. Pesquisei no Michaelis, no Dício e no Pribeirão. Né? Então, são dicionários de referência. Então, todos eles separam remédio e agência como proparoxítonas. Como que eles separam? Remédio e agência. Agência. Porque na fala fica parecendo que é paroxítona, né? Remédio. Agência. Então, eu prefiro seguir o dicionário, né? Então, pelo dicionário, remédio e agência são palavras proparoxítonas. E qual é a regra das proparoxítonas? Todas elas são acentuadas. Então, a letra D também está correta. A pergunta é, a mesma razão gramatical, o mesmo motivo gramatical, né? Razão que é motivo, justifica o acento da seguinte dupla. Letra C, cânceres e imunológico. Todas as proparoxítonas são acentuadas. Letra D, remédio e agência. Todas as proparoxítonas são acentuadas. Então, tem quantas respostas? 2 respostas, tá bom? Então, se fosse uma questão de concurso, seria anulada. Mas aqui a gente marca as duas mesmo, marca C e D, tá bom? Talvez eles até aceitavam mais de uma resposta, a gente não sabe, né? Então, letra C e letra D. Número 6. Transcreva da notícia um exemplo de vírgula para. Letra A. Realizar a inversão na ordem dos termos. Lembrando que na língua portuguesa, as frases ela têm uma ordem canônica, uma ordem padronizada, que é a ordem direta, né? É quando eu tenho o sujeito, o verbo e os complementos. Depois, lá no final, os adjuntos, de modo, de tempo, de lugar. Então, quando eu pego elementos que deveriam ficar lá no final e trago para frente da frase, esse é um dos casos de vírgula. É que eu tenho termos sintáticos deslocados dentro da frase. Então, olha para você ver aqui. Ó. No Brasil, esse custo costuma cair em aproximadamente 40%. Então, se eu fosse seguir a ordem canônica padrão da língua portuguesa, seria esse custo costuma cair em aproximadamente 40% no Brasil. Aí não teria nem vírgula. Né? Como eu peguei esse adjunto adverbial de lugar e joguei lá para o começo da frase e acabei destacando ele, né? Então eu sento uma vírgula nele. No Brasil, vírgula, e termina a frase. Aí eu tive uma inversão na ordem dos termos. A frase não começa com o sujeito, ela começa com um adjunto adverbial de lugar. Tá? Realizar a inserção de um termo. Você vai inserir um termo na sequência lógica da frase. Então, eu coloquei 2 exemplos aí. Ó. Vamos, primeiramente, para esse exemplo de baixo aqui, porque eu acho que está mais claro. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, aprovou a droga Opdivo. Mas você vê que no meio da frase ele acrescentou um adjunto de tempo, não é? Ó? A Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, aprovou, vírgula, nesta segunda-feira, 4, vírgula de novo, a droga Opdivo. Pela ordem natural, não colocaríamos esse adjunto aí, né? Então, foi colocado, mudou de lugar, ou então ele ficaria lá no final da frase. Aprovou a droga Opdivo nessa segunda-feira, 4. Então, ele foi mudado de lugar, foi inserido também aí na frase, tá? O outro aí, a de cima, a aprovação do Opdivo é importante porque, entre os cânceres, o de pulmão é o que mais mata no mundo, tá? Então, olha a inserção aqui, ó, entre os cânceres, tá ok?
Questão 7. Existem expressões que têm por função retomar as ideias ditas anteriores. Dessa forma, torna-se possível estabelecer a articulação entre as frases e ou parágrafos que integram um texto. Identifique os referentes das palavras destacadas em. Então, referente é a que ela se refere, né? Então, essas palavras sublinhadas aqui, elas se referem a qual outra palavra, né? Então, aquilo que ela se refere é chamado de referente, tá bom? Então, vamos lá. O primeiro remédio para tratar os dois tipos de câncer se refere ao quê? Refere-se à droga ou Opdivo. Estudos demonstram que esses remédios aumentam expressivamente. Esses remédios retomam o quê? Refere aos imunoterápicos, tá? Aos remédios imunoterápicos. E a letra C, casos da doença no Brasil em 2016. Qual é a doença que é, né? Então, refere de forma subentendida a qual? Ao câncer, né? Que está falando do câncer, certo? E a letra D, esse custo costuma decair em aproximadamente 40%. Então, esse custo aí se refere a quê? Ao custo de cada aplicação do remédio, que é 15 mil dólares lá nos Estados Unidos, no exterior, e aqui no Brasil é cerca de 55 mil reais. Tá ok? Ô, gente, então finalizamos, né? Graças a Deus, as 4 semanas do PET de número 2. Qualquer dúvida, qualquer dificuldade, estou à disposição de vocês. Vocês têm o meu contato, né, particular. Podem entrar em contato comigo para a gente tirar as nossas dúvidas e avançar. Espero que gostem das aulas, das correções. E vamos aguardar agora, né, o próximo PET, o PET de número 3, se Deus quiser. Então, um abraço, fiquem com Deus. Estou com saudade de todos. Valeu!